pastor defende o carnaval, ou o carnavale, a festa da carne. É isso? Não é nenhuma mentira. É pura verdade. Esse referido pastor, que está inclusive aí na foto da thumbnail, é um pastor o quê? Esquerdista. Além de ser teólogo, ator e intérprete. O mesmo diz que dizer que o carnaval é errado, pecado, é algo equivocado, e advém isso dos fundamentalistas religiosos. Fundamentalistas religiosos. Tá? E esse pastor vai pular o carnaval pela primeira escola de samba Mangueira. A Mangueira, que promete escandalizar o mundo gospel ou cristão com Jesus de sangue indígena, com corpo de mulher e rosto de uma pessoa negra ou afrodescendente. E esse referido pastor, que tem 32 anos, vai estar desfilando com uma dessas figuras de Cristo. É ele que está ajudando, inclusive, a Mangueira a fazer esse enredo, ou ajudou a fazer esse enredo, sobre o Cristo. Para você ver, por isso que eu coloquei aqui suposto pastor, né? Porque pastor hoje em dia está cheio. Agora, pastor, de fato, que apacenta as ovelhas, são poucos. Existe pastor de ovelhas, literalmente, que cuida dos animais. Existe pastor alemão, que é uma raça de um cachorro. Existe pastores falsificados, que na realidade são lobos em peles de ovelha, ou, melhor dizendo, falsos pastores que só se interessam pela gordura e lã das ovelhas. Agora, pastor dos pastores é quem? Jesus Cristo. E pastor que apacenta, a gente até encontra na Bíblia. Certa feita, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, mestre, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, te amo. 3 vezes. Fazendo alusão às 3 negativas de Pedro, né? Quando foi indagado se ele era cristão seguidor de Jesus, ele negou 3 vezes, conforme Cristo já tinha dito, antes que o galo cantasse. Então ele disse: sim, mestre, sim, mestre. Então a resposta de Jesus foi: apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta senão o pastor? O termo pastor é até bíblico, só que o sumo pastor está acima de todos os pastores, é Jesus. No entanto, odiernamente, pastor de fato do evangelho, não necessariamente no sentido de cargo, tá? Porque não é cargo, é um desígnio, é uma função, ou melhor dizendo, uma vocação dada por Deus, ou até pode ser um ide. Porque quando Jesus diz: apacenta minhas ovelhas se tu me amas, para analisar, raciocinar. Quer dizer, então, se eu não apacento as ovelhas, se eu não cuido delas, eu não amo ao Senhor? É só o Pedro que vai amar, os outros apóstolos não amaram, então, ao Senhor? Se a gente for analisar esse contexto. Então eu creio o seguinte, até tem um vídeo que explica melhor sobre isso, que todos nós somos, de alguma forma, pastores. Pastores no sentido de apacentar os outros, cumprindo isso aqui, ó, o ide do Senhor.
de ajudar os outros, de levar as almas até a Cristo, tá? E também somos pastores de nós mesmos no sentido do sacerdócio, de cuidar do templo do Espírito Santo que somos nós, tá? E acima disso tudo aqui está o sumo pastor Jesus Cristo. Inclusive, nós temos menção lá em Hebreus que fala que é para orar pelos pastores que velam pelas suas almas. Então, o termo pastor existe, mas não como um cargo, não como uma hierarquia, numa estrutura de uma religião, e muito menos para que venha a ser diferenciado, exaltado na sociedade. Então, quando se fala de pastor, aí nos noticiários, no senso comum, descarte isso aqui. Porque dá a impressão de que está abalando a fé de alguém, está sendo contra os princípios de Cristo, tá? Quando tem algo atrelado negativo, né? É isso que eu estou falando. Quando tem positivo, tudo bem. Então, quando fala pastor, você questiona. Primeiramente, qual é o tipo de pastor? Né? Segundo, pastor, do jeito que é apregoado, às vezes pela religião e pela própria mídia, não é o pastor que Jesus falou, biblicamente falando. O verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Segundo ponto, o pastor que deixou Deus designado da terra para cuidar do povo, esse ama a Deus, apacenta as ovelhas, não deixa os lobos tomar conta dela e ensina o verdadeiro evangelho. Tá? Dito isto, esse referido pastor aí que diz que é para pular o carnaval, que não tem pecado, que é ensinamento fundamentalista religioso, não é pastor. O verdadeiro pastor, ele apacenta suas ovelhas. Esse não apacenta. Esse cobre os pecados das ovelhas. Esse não alimenta as ovelhas, deixa os lobos a devorá-las, ou devorá-las. Tá? Ele fala fundamentalismo religioso. Só que, se a gente for parar para analisar, fundamentalismo vem de fundamental, que quer dizer a mesma coisa que principal, a mesma coisa que você vai indo e vai chegar na etimologia da palavra, a mesma coisa que raiz, que advém a palavra radical. Tá? Fundamento de principal vem de estar também sólido. E para termos alicerce de uma, aliás, para termos uma casa muito boa que resista a vendavais, é necessário um fundamento. É necessário o quê? Alicerce. Fundamentalismo religioso parece um palavrão, né? Parece algo ruim demais, coisa extremista, mas não é. Do ponto de vista bíblico, fundamentalismo vem de fundamento, vem de alicerce, vem de principal, tem um pouco a ver com o radical que vem de raiz e nos faz entender o seguinte, que nós devemos estar calcado, fundamentado aonde? É no homem ou nos ensinos ou doutrina de Cristo. Quando os hereges liberais vão dizer, isso é fundamentalismo religioso, ou radicalismo,
também eles usam essa expressão, tome cuidado, examinar se é de fato. Tem ocasiões que existe realmente o radicalismo no sentido pejorativo da palavra e também o fundamentalismo, que é o extremismo. Não estou falando com relação ao carnaval, estou falando com relação a outras coisas. Por exemplo, temos os fundamentalistas que estão fundamentalistas que estão fundamentados aonde? Não na doutrina de Cristo. Não doutrina Cristo. Mas sim em usos e costumes. Ou doutrinas de homens. Esses sim podem ser considerados fundamentalistas, que aplicam o fundamentalismo. E está equivocado à luz do Evangelho que propõe exatamente o equilíbrio. Por exemplo, quando um sujeito que foi educado por uma denominação diz que o homem não pode, é pecado, usar barba. Se você for analisar biblicamente, não tem essa proibição. Isso virou um costume de denominações cristãs que proíbe usar a barba. Mas a Bíblia não condena. Então, o sujeito está sendo fundamentalista religioso, de acordo com a sua religião, de acordo com a doutrina dos homens, e não com a doutrina de Cristo. Assim sendo, realmente é um fundamentalista no sentido pejorativo da palavra. Exemplo, né? Agora vamos falar um pouquinho do carnaval, porque qual é o problema do carnaval? Vamos pular o carnaval? Eu confesso que antes mesmo de ser cristão, nunca gostava de carnaval. Né? Carnaval. E vem de carnavale. No latim, que quer dizer festa. A gente vai das palavras festa da carne ou qualquer coisa relacionada à carne. Porque nós temos dois tipos de festa do carnaval: a festa secular e a festa religiosa. Isso mesmo, porque na Igreja Católica se comemora carnaval. Inclusive aqui na região vai ter aí o carnaval de Kairos. Eles usam até o termo grego para justificar que é necessário comemorar o carnaval, porque o carnaval está atrelado à Páscoa. Antes de vir a Páscoa, os 40 dias da Quaresma. Então vamos fazer a festa da carne para depois se santificar, se purificar. Como se isso fosse bíblico. A Bíblia diz para nós vigiar 24 horas, orar sem cessar, que está em pé que dá para não cair, crucificar a carne em todo momento, porque não herdarão os céus os beberrões, os viciados, adultos, etc. E lá está descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas que tem as obras da carne e as obras do Espírito. As obras do Espírito e da carne, elas se conflitam entre si, e não é para a gente fazer as obras da carne, mas sim ter os frutos do Espírito. Para ver como a religião deturpa o texto religioso. Porque ela é realmente fundamentalista, a religião católica. Mas um fundamentalismo que está calcado no catecismo. Tá? Quando não está no catecismo, está na tradição. E isso não está na Bíblia. Por isso que a reforma veio exatamente para colocar um basta nisso. É só a Escritura. Ou seja, só o que está escrito, só o que está nas Escrituras. E não em invenções, criações humanas. Não parece lógico? A Bíblia condena as obras da porfia, da prostituição, do adultério, da inimizade. Enfim, tem uma série de obras carnais ali que é combatida por apóstolo Paulo. Aí a Igreja Católica diz que
Não, dá para comemorar, dá para comemorar muito o carnaval, bebendo bastante, comendo bastante, né? A Bíblia fala sobre glutão, etc. Vê o contrassenso. Na realidade, uma espécie de cristianização ou cristianização, sempre me atrapalho quando eu falo essa palavra, de festas pagãs, porque o carnaval veio de festas pagãs, né? Já expliquei lá no outro canal, acho que tem até esse vídeo aí, antigo nesse canal também, que vem lá das Lupercárias, Saturnálias, de Roma, vem daqueles bacanais gregos, etc. Tudo é referência aí àquelas festas antigas. Muito bem. Então, veja bem, tem um carnaval secular e o religioso. O secular é mais perverso do que o religioso. É a libertinagem. Vale tudo, né? Até homem beijar na boca de homem e mulher da mesma maneira. A música do Tim Maia dizia, né? Vale tudo, só não vale beijar homem com homem, mulher com mulher. Se fosse nos dias atuais, ele ia ser chamado de homofóbico. Mas agora já mudaram a letra da música. Aí o que ocorre? A festa secular tem os desfiles carnavalescos, é lá todo mundo pulando, festejando. E esse pastor está nessa festa secular. Secular. Que não é uma festa religiosa. A festa religiosa que até alguns padres defendem do carnaval é uma coisa mais equilibrada, mas mesmo assim está equivocada. A folia, né, que geralmente ele faz até dentro dos salões da própria instituição Igreja Católica. Porque no secular tem muito mais liberalismo ou libertinagem do que a postura religiosa, que faz referência à questão da quaresma. Antes de fazer a quaresma, então eu vou me esbaldar para depois eu me santificar. É isso. Aí agora nós temos, veja como é que está a coisa. Igreja, senhora Fernanda Brum, ex-IPDA. Né? Ela disse que na adolescência dela, ela foi da IPDA, do Rio de Janeiro. Igreja Pentecostal Deus Amor. Então ela saiu do conservadorismo e foi para o liberalismo total. Já há muito tempo, né? Por isso que ela conseguiu a fama que ela tem hoje. Então a mesma tem um bloco de carnaval, e diz que vai sambar para Jesus, até a vinda de Cristo. Sambar para Jesus. Olha o termo, sambar para Jesus. O sincretismo do carnaval secular com o religioso, que é feito só pela Igreja Católica. Agora a Igreja Evangélica também faz esse religioso no seu próprio templo. Já tivemos, inclusive, nos salões do templo do Silas Malafaia, blocos de carnaval no ano passado. Tá? Então tem na esfera religiosa também o carnaval. Só que eles não ficam, geralmente, na igreja, como alguns religiosos da Igreja Católica ou evangélica. Agora vão para os blocos carnavalescos na rua mesmo. E quando não estão lá, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, ou no São Paulo, né, que é nas capitais aí, principalmente Rio São Paulo, eixo, Rio São Paulo, que está a maior concentração de carnaval, destaca essa universidade. Meu estado secretário até também tem de escola de samba, mas são poucos. Os maiores são no Rio e São Paulo. E depois tem no Norte e Nordeste, frevo, outros tipos variáveis do carnaval. Aí, veja bem, uma festa secular, que foi cristianizada, que tem a comemoração secular e religiosa, a partir do pensamento humano, não do ponto de vista bíblico, porque na Bíblia não se comemorava carnaval.
Ah, não dizia, mas na época não tinha carnaval, não. Tinha festas antigas parecidas ao carnaval de hoje, como as festas romanas e as festas gregas. Os cristãos não participavam dessas festas, desses bacanais, dessas orgias. Eles eram equilibrados. Por isso que Paulo sempre falava, tanto para os romanos, ali na carta aos romanos, de todas as imundícias que os romanos faziam para os cristãos que estavam em Roma não fazer, bem como para os cristãos que estavam na Grécia, em Coríntios, para também não fazer. Por isso que ele diz lá em 1 Coríntios 6:9, que não herdarão os céus, sodomitas, coisa que ocorria lá na Grécia. Os homicidas, ali tem aquela toda lista, tá? Então os cristãos primitivos não comemoravam aquilo que se chama hoje em dia de carnaval, que na época deles era outro nome. Mas hoje em dia os cristãos modernos querem comemorar aquelas mesmas festas que os cristãos no tempo passado não comemoravam, que eram festas pagãs, porque alegam que é para ganhar almas para Jesus e que a igreja tem que sair lá do seu local para visitar as pessoas, ganhar as pessoas. Aí com esse discurso de ter que sair, de ter que estar no meio do pecado para ganhar as almas, é que o diabo tem seduzido e enganado a muitos e fazendo muitos perder a salvação. Porque, olha a lógica, eu preciso estar lá na casa de prostituição para ganhar a prostituta para Jesus. Aí o inimigo vai lá, me ataca, eu vou lá e ando com a mesma, né? Ah, mas essa tua mente é muito ruim, tua mente é muito conservadora, muito impura. É, só que eu estou me baseando por Cristo. Cristo não foi atrás de Maria Madalena. Maria Madalena que foi atrás dele. Cristo não estava na casa da prostituição. Cristo estava na praia. Passou Maria Madalena, veio os fariseus querendo apedrejá-la. Jesus diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Depois ele diz o seguinte, vai e não peques mais. Quer dizer, Jesus não concordou nem com o erro hipócrita dos fariseus e nem com o pecado de Maria Madalena, porque ele disse, vai e não peques mais. Ele não disse, vai, está tudo bem, está tudo tranquilo, continua a tua vida. É que está a grande questão. Mas os cristãos modernos, para trazer às vezes, não almas para a igreja, mas trazer dinheiro para a igreja, eles mudam todo o contexto da palavra de Deus. Né? Eles mudam tudo. Então, nesse sentido, eu tenho que estar no carnaval para ganhar os carnavaleiros. Eu tenho que estar em todos os âmbitos para ganhar para Cristo. E pior, esses carnavaleiros, eles não saem do carnaval. Não, pode ficar, só coloca Jesus aqui, tá bom. A prostituta, eu vou lá, convenço a prostituta, falando para Jesus, de Jesus para ela, ela aceita Jesus, mas ela não precisa mais sair, ela não precisa sair do vício da prostituição, pode ficar. Até porque já temos até leis que visam, em tempo futuro, isso se for aprovado pelo Congresso, que as prostitutas vão ter carteira de trabalho, de carteira assinada. É isso que nós temos, meus caros. Então está tudo mudado, inversão de valores. Aquilo que Isaías dizia, chama de bem o mal e o mal de bem. Tudo aí, tudo dentro desse contexto, tá totalmente equivocado. Os evangélicos dão vergonha. Os católicos, não são todos, mas alguns também dão vergonha. Os ditos cristãos, vamos colocar assim, dão vergonha. Enquanto a partir tem pessoas que não se diz cristã, que é muito mais reta, fiel. Cumpre-se aquilo que Cristo disse, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Tem pessoas que não são cristãs e não comemoram o carnaval porque não gostam, porque vê com seus olhos que é só imundícia. Estão ali à mercê de violência, de abuso, de pornéia, de imoralidade, de uma série de coisas nefastas. Não necessariamente para um ou outro, mas para todos e para o nosso corpo principalmente, que é tempo do Espírito Santo que deve ser cuidado. Porque se são obras carnais, são obras carnais. Como se for, olha a mente cauterizada pelo maligno. Paulo veda as obras carnais. Mas não, o carnaval vai me privar de estar pecando, porque o carnaval é entendido por Deus com a veste da carne, eu vou me esbaldar aqui, depois eu me santifico.
Aí se Cristo vem no momento, Jesus disse que viria como um ladrão, ninguém sabe o dia e hora, como é que fica a questão? Né? É isso que tem que ser analisado. É claro que eu não posso ir para um fundamentalismo religioso que não está na Bíblia. Eu estou falando aqui de um fundamentalismo liberal, de doutrinas humanas, que não se coadunam com a verdade do Evangelho. Porque muitos podem dizer isso que eu estou dizendo, e dizer assim, e se eu for pego com a minha esposa copulando, eu vou para o inferno se Jesus vir? Não, porque você está dentro daquilo que foi planejado por Cristo, ou por Deus, tá? De um casamento sem mácula, de uma cama sem mácula. Agora você está no carnaval lá dançando e naquela marchinha com várias mulheres, ou às vezes até com homens, fantasiado. Jesus combateu a hipocrisia. É isso que eu quero falar também. Você vai para o carnaval se fantasiar, porque é a festa que tem a ver lá com aquelas que eu já citei de Roma, porque lá se fazia isso, a inversão de papéis, o rei era humilhado e o servo era virado rei, a mulher era homem, o homem era mulher. E no carnaval você tem muito isso, as máscaras de carnaval. Jesus combateu as máscaras quando ele fala de hipócritas, tá? Hipócritas. É uma referência clara às peças teatrais que tinham na época, da era grega, inclusive, teatrais, que haviam máscaras, que haviam personagens, que seriam nos dias de hoje a interpretação de novelas e filmes, etc. Né? Personagens. Então Deus condena as novelas, os filmes, as interpretações dos atores, etc. Ele pode até compreender, sim, os personagens. No entanto, tem algumas coisas referentes a alguns personagens que saem do propósito. Né? Você for interpretar e não viver aquele personagem de fato real, não seria o problema. O problema é exatamente a inversão de valores real, dos hipócritas, dos mascarados. Aí o camarada vai para o carnaval e decide vestir-se de mulher. E lá ele está vestido de mulher, né? Vestido de mulher, vem um macho show e passa a mão lá nos lugares deles, né? Enfim, não quero ser muito chulo aqui, mas vocês entendem, né? Vão lá e abusam dele. A mulher vai lá, se veste de homem e também tem isso. Mas é só entre família para brincar. Né? Para brincar, não tem outro tipo de brincadeira. Enfim, é um dos exemplos aí. Que eu estou falando para verdadeiros cristãos, né? Para quem não quer ser cristão, aí é outra questão. Os cristãos primitivos não participavam de festas que hoje são chamadas de carnaval, tá? Não estavam no baile de máscaras que temos hoje. Não participavam de nada disso. Aí você diz que é cristão e quer participar, participa. Depois se vir alguma consequência, alguma problemática, né? Não reclamais. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus não propõe força e violência. Tudo pelo Espírito, livre-arbítrio. A pessoa quiser fazer isso aí, ela faz. Mas pode ter uma consequência. Pode ter, não, vai ter. Tá? Geralmente é maléfica a consequência. E se não fizer, obviamente, a consequência é benéfica. Tá? Voltando ao cerne da questão, para encerrar, porque eu já falei demais. Pastor que diz que não é pecado do carnaval e que pula carnaval não é pastor. Tá? Pode ser pastor alemão, pode ser pastor de ovelhas, literalmente, mas pastor à luz do evangelho, acrescentar as ovelhas de ganharmos para Cristo, não é. Esse pastor referido aí, que eu estou mencionando, ele é ligado à esquerda. Ele é ligado aos posicionamentos de Karl Marx. Ele é ligado à teologia da libertação. Ele é ligado ao socialismo e comunismo.
Marcos, para quem não sabe, era um ex-cristão. Conheceu o evangelho a partir de seu pai, mas não quis seguir, viveu a vida praticamente de uma maneira ateia, se não totalmente. Ó, passou aí o motoqueiro. Então, o motoqueiro, que é quem pode dar motorqueiro, então o motoqueiro, que poderia ser o próprio Karl Marx, ele se debandou contra seu pai, né, ou saiu, até seu pai ficou seu pai e acabou criando o marxismo, ou pelo menos criaram o marxismo, né? Aí o que ocorre? Ocorre é que ele morreu no ateísmo. Aí não vamos dizer, mas qual foi o ateísmo dele? Será que não era contra a religião, contra as igrejas? Talvez no fundo ele queria em Deus, não sabemos. Mas fato é que ele fez algumas coisas e depois tiveram os intérpretes dos seus pensamentos que acabaram fazendo guerras e matando inocentes, né? Tanto as guerras aí da União Soviética, né, do comunismo mataram, do socialismo mataram, do fascismo, nazismo mataram, então tudo realmente do maligno. Agora, o que nós poderíamos dizer de positivo da mensagem, que não fosse necessariamente no carnaval, que é apregoada pela escola e pela escola no samba-enredo e pelo próprio pastor, é o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Realmente Deus não vai discriminar o índio, não vai discriminar a mulher, não vai discriminar o negro. E ninguém. Porque Deus ama o pecador, só não ama o pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se arrependam, por isso que ele está sendo longânimo. No entanto, querer fazer uma fusão, um sincretismo totalmente perverso de mundo secular com o mundo cristão e trazer uma festa pagã para dizer que ela pode ser cristianizada, pode ser purificada e que não é pecado participar, isso aí, com toda certeza, é um ledo engano. Outro ponto, esse pensamento moderno de você ter que se adaptar ao mundo para ganhar almas. Muitos talvez vão se apegar àquilo que o apóstolo Paulo falou. Me fiz de fraco para ganhar o fraco, me fiz de forte para ganhar o forte. Mas não é bem nesse contexto, porque nós não vimos, por exemplo, o apóstolo Paulo participando de festas romanas, até ele teve lá em Roma, para ganhar os romanos. O se fazer fraco é no sentido de tolerar o pensamento e dizer assim, talvez, tal, mas Deus vai trabalhando, não é forçar a barra, é isso que Paulo está querendo dizer. Porque a Bíblia mesmo não força a barra para ninguém aceitar a Cristo ou para ser cristão. É pelo Espírito de Deus. É aceitar os pontos controversos, é ser equilibrado, é nesse sentido. Não é no sentido de eu ter que me adaptar ao mundo. Pelo contrário, o mundo tem que se adaptar ao testemunho de um cristão, o mundo que jaz no maligno. O mundo tem que se converter. O mundo que jaz no maligno, as pessoas, no caso, o mundo pessoas, não o mundo cósmico, o mundo criado por Deus, tem que se converter a Cristo, ter uma nova configuração, uma nova criatura. E assim, pronto. Agora, muitos vão criticar esse meu posicionamento. Não concordo, não é só pelo fato do camarada ser esquerdista, marxista e tal. Um pastor não tem que estar em escola de samba alguma, tem que estar em cima de um púlpito pregando, ou orando em casa, ou fazendo o trabalho assistencial. Não tem festa. A vocação de um servo de Deus não é para estar em festas. Inclusive, Salomão vai dizer que o sábio está na casa onde? Do luto e não em festa. O tolo é que está em festa. Mas Jesus participou de festa. Jesus foi à festa de um casamento, boda de Caná, a Galileia. Jesus foi na festa da Páscoa. É tudo com equilíbrio, você pode participar. Mas depende da festa, depende do contexto. Se a festa promove impurezas, imoralidades contrárias à doutrina de Cristo e o próprio Cristo, você vai estar nessa festa compactuando com as obras das trevas. Agora, se você está numa festa reunido em família, onde não tem invocação de demônios, por exemplo, não tem ali estimulação de porneia,
tem uma coisa bastante familiar, de amor fraternal, qual é o problema? Nenhum. Você fazer uma churrascada em casa, você comemorar o carnaval do seu jeito em casa, por exemplo, né? Com a família, viajando, aproveitando que em alguns locais é feriado, principalmente no Rio de São Paulo. Em outras cidades, estado é ponto facultativo e geralmente os prefeitos e governadores optam por não dar o ponto facultativo, né? Não fazendo feriados. Então é aproveitar a família e pronto. É isso aí. A questão de quem é cristão. Quem quer ser cristão? Por quê? Porque Jesus disse, deu um conceito claro de ser cristão. Renunciar a si mesmo, carregar a cruz de cada dia e seguir a próprio Cristo. O renunciar a si mesmo é isso, renunciar à própria obra da carne, o desejo da carne, né? Lembrando que Jesus não era contra a festa, né? Parece que Jesus é contra a festa. Aí tem outro ponto, que é o fundamentalismo religioso calcado em pensamentos humanos filosóficos, que querem proibir tudo. Não, é festa, tá pecando. Inclusive, Jesus, aquele versículo que o Salomão disse, né? Tem que estar na casa do luto e não em festa. Então tem que estar toda vez lá no cemitério planteando, rememorando os entes queridos que faleceram. Não tem nada a ver com isso aí. Não vão ao extremismo. Quando Salomão fala daquilo, é para o homem enxergar que ele não é nada dessa vida. E que ele deve fazer por onde para realmente deixar um legado. Para, de fato, servir como uma testemunha de Deus para as futuras gerações. Ou para a sua família enquanto estiver vivo e para os demais, amigos, enfim, toda a sociedade. Então não vão para esse fundamentalismo terrível também, tá? Tudo com equilíbrio. A Bíblia diz o seguinte, que não é para ser demasiadamente ímpio nem demasiadamente justo. Salomão falou também isso. E um dos frutos do Espírito é o equilíbrio ou a temperança, tá? Então você tem que ver quando alguém diz assim, ó, você é um fundamentalista religioso, tá? Você vai pegar esse fundamentalismo religioso ou esse fundamentalismo que rotulado e ver qual é o fundamento que você está. Se você está no fundamento da palavra, você está correto, não é para você ligar. Você está até sofrendo as consequências desse fundamento, melhor dizendo, correto. Agora, se te chama de fundamentalista religioso e você está nos preceitos dos homens, com toda certeza você está equivocado. Esse preceito religioso também dá. Ok? Pronto, tá aí. Eu queria falar sobre o carnaval, não necessariamente o carnaval, mas sim sobre esse pastor aí que se diz o pastor de Deus, né? Ele pode até ser pastor de Deus, do Deus de letra minúscula, ou do Deus do seu próprio ego. Abraço e até uma próxima.